Boa noite, queridos, graça e paz, tudo bem com vocês? Como é bom poder estar conectado nessa segunda quinta-feira com você, com a sua família, onde nós estamos ministrando sobre heróis da fé. Homens e mulheres que a Bíblia diz que o mundo não foi digno de tê-los e que nos abençoa com seu estilo de vida. E hoje eu quero compartilhar com vocês a história de um desses homens de Deus que fizeram a diferença na sua geração. Eu quero convidá-los a abrir a sua Bíblia, ou acompanhar comigo aí a leitura na tela, Gênesis capítulo 5, nós iremos ler primeiro o versículo 1 e o versículo 2, e depois vamos para o versículo 21. Gênesis capítulo 5, versículo 1 e 2 diz assim: Esse é o livro da genealogia de Adão. No dia em que Deus criou o ser humano, à semelhança de Deus o fez. Deus os criou homem e mulher, os abençoou e lhes deu o nome de ser humano no dia em que foram criados. Agora vai para o versículo 21. Enoque viveu 65 anos e gerou Metusalém. Enoque andou com Deus. E depois que gerou Metusalém, viveu 300 anos e teve filhos e filhas. Todos os dias de Enoque foram 365 anos. Enoque andou com Deus e não foi mais visto, porque Deus o levou para junto de si. Pai, muito obrigado pela tua palavra. Que nessa noite o Senhor possa ministrar ao nosso coração. Queremos ouvir a tua voz, queremos ser tocados pela tua presença. Em nome de Jesus Cristo, que tão somente a voz do teu Espírito possa ser ministrada em nós nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Todos nós precisamos de duas coisas muito importantes. Nós precisamos de motivação e inspiração para vivermos. Motivação pode ser descrito como um impulso interior que aciona e direciona a nossa vida. É algo que emerge do nosso interior. A motivação acontece de dentro para fora. Já a inspiração é aquilo que influencia, que provoca em alguém algo especial. A inspiração funciona como uma luz numa estrada escura. E a inspiração vem de fora para dentro. E quando nós olhamos as Sagradas Escrituras, nós encontramos uma grande nuvem de testemunhas. Nós encontramos um grande grupo de pessoas, de homens e mulheres, que por aquilo que viveram em Deus, nos inspiram para que possamos viver uma vida extraordinária. E quero deixar bem claro aqui, que uma vida extraordinária não tem a ver, em primeiro lugar, com o que nós fazemos. Uma vida extraordinária tem a ver com quem nós somos. Aliás, tem a ver em quem nós estamos sendo transformados. E um destes personagens que provoca algo especial em nós é este personagem chamado Enoque. Este capítulo 5 de Gênesis é um daqueles trechos da Bíblia que nós não gostamos de ler. Quando deparamos com genealogia na Bíblia, temos o costume de ler muito rápido. Normalmente nós lemos o primeiro versículo e já pulamos para o último. Ou nós literalmente pulamos o capítulo. Gênesis 5 retrata a genealogia pré-diluviana de Adão, a partir do seu filho chamado Sete. Nesta genealogia encontramos 10 nomes, 10 personagens, começando em Adão e terminando em Noé. As 6 primeiras pessoas da genealogia, Adão, Sete, Enos, Cainã, Maalalel e Jared, são apresentados como tendo cumprido as fases básicas e naturais da vida. A Bíblia diz, quando a gente lê nas entrelinhas, que eles nasceram, cresceram, se reproduziram, envelheceram e morreram. Essas informações aparecem quando lemos, por exemplo, as palavras gerou, viveu e morreu.
Mas quando chegamos na 7ª pessoa da genealogia, o cenário muda completamente. Moisés apresenta Enoque como alguém que irrompe na história, vivendo além do que os seus antepassados viveram. Enoque é descrito como alguém que andou com Deus. Versículo 22 e o versículo 24 fala literalmente que Enoque andou com Deus, que Enoque caminhou com Deus. E não apenas isso, o texto diz que Enoque não foi encontrado, porque Deus o tomou para si, isto é, Deus o arrebatou. Enoque não viu a morte física, porque Deus o transladou. O que aprendemos com Enoque? Que tem o poder de nos inspirar, que tem o poder de nos ajudar a viver uma vida plena na presença de Deus. Como eu disse, esse Enoque também é apresentado na Bíblia, no livro de Hebreus capítulo 11, como um herói da fé, como um homem que fez a diferença. E a primeira vez que Enoque é mencionado na Bíblia, está exatamente nesse texto que nós acabamos de ler, de Gênesis capítulo 5, um herói da fé, um homem que fez a diferença, um homem que nos inspira, um homem que nos influencia, um homem que nos ajuda a vivermos além da expectativa meramente humana. Enoque é este homem, é este herói que fala conosco hoje. O que nós aprendemos com Enoque? O que Enoque nos ensina? Primeiro, Enoque quebrou o ciclo da morte. Enoque quebrou o ciclo da morte. Todos os outros personagens desta genealogia tem as suas histórias concluídas com a frase: viveu ao todo tantos anos e morreu. Por exemplo, o versículo 5 diz assim: todos os dias da vida de Adão foram 930 anos e morreu. O versículo 8 diz assim: todos os dias de Sete foram 912 anos e morreu. O versículo 11 diz assim: todos os dias de Enos foram 905 anos e morreu. Porém, quando chegamos em Enoque, não encontramos o ciclo da morte. Pelo contrário, o que vemos é o início do verdadeiro ciclo, que é o ciclo da vida. No lugar da frase "e morreu", encontramos a frase "Enoque andou com Deus". E já não foi encontrado, pois Deus o tomou para si. E não foi encontrado porque Deus o arrebatou. Enoque rompeu o ciclo da morte. É muito interessante nós lembrarmos que a morte não fazia parte do propósito de Deus para o ser humano. Ela entra na história como consequência do pecado. Isso significa que a morte é um acontecimento antinatural, que passamos a enxergar com naturalidade. Todavia, na vida de Enoque, o extraordinário aconteceu. O ciclo da morte foi quebrado. Há elementos em nossas vidas que enxergamos como algo natural. Afinal de contas, está presente há tanto tempo em nós que se tornou algo do nosso cotidiano. Acostumamos com esses elementos, porém, esquecemos que são elementos que fazem parte do ciclo da morte. Ciclo esse que repetimos sem dar conta que ele não faz parte do propósito de Deus para as nossas vidas. Você consegue imaginar Moisés escrevendo o capítulo 5, um texto de genealogia, segunda genealogia da Bíblia, e aí ele começa a falar sobre Adão, que viveu, que se reproduziu e que morreu. Ele fala sobre Sete, que viveu, que se reproduziu e que morreu. Ele fala sobre Enos, sobre Malalael, sobre Jared. Mas quando chega em Enoque, ele para. E ele diz o seguinte, algo muito importante aqui a respeito desse homem de Deus. Esse Enoque quebrou o ciclo da morte. E é muito importante mencionar isso, deixar isto registrado.
a morte não fez parte da vida deste homem. Enquanto 6 primeiros personagens desta genealogia terminam a sua história com a frase, e morreu, aqui está um homem que termina a sua história aqui com a frase descrevendo o seu relacionamento com Deus. E não apenas isso, descreve que Deus o tomou para si, que Deus o levou para junto de si. Enoque nos inspira a quebrarmos o ciclo da morte em nossas vidas. Sabe o que gera o ciclo da morte? O pecado. O que gera o ciclo da morte na vida do ser humano, na história do ser humano, o que gera o ciclo da morte na sua família, no seu casamento, é o pecado. Enoque viveu numa geração totalmente corrompida, que culminou no julgamento de Deus mais tarde, pouco tempo depois, através do dilúvio. Uma geração viciada no pecado e na maldade. Mas ele não se deixou prender pelas amarras do pecado. Enoque andou com Deus. Isso significa que ele não foi aprisionado pelo pecado. O que é pecado, pastor? Pecado é quando você acha que vale tudo para ser feliz. Vale estar dormindo com alguém que não é sua esposa, que não é seu esposo. Vale estar com dinheiro que nunca deveria ter sido seu. Pecado é quando você vive sem tempo para Deus e para a sua família, pois o único tempo que você tem é para você mesmo. Pecado é sua procrastinação, sempre deixando para tomar a decisão amanhã, depois. Pecado é sua ansiedade, que não te deixa dormir em paz, pois você está sempre olhando para o futuro, onde você acha que Deus não está presente, por isso você se vê em perigo. Pecado é a mágoa que você permitiu se transformar em raiz de amargura no seu coração. Pecado é aquilo que tira a nossa humanidade. Pecado é aquilo que rompe o nosso relacionamento com Deus, e onde não existe relacionamento com Deus, ali existe a morte. Nós precisamos desejar, como Enoque, romper o ciclo da morte. Nós precisamos romper com o pecado. E para romper com o pecado, você precisa simplesmente tomar a atitude que Enoque tomou. Você precisa decidir andar de verdade com Deus. Por que o ciclo da morte não esteve presente na vida de Enoque? Por que Enoque não encerra a sua história simplesmente com a frase morreu, acabou? Porque Enoque andou com Deus. Porque Enoque foi um ser humano que viveu o extraordinário numa geração completamente corrompida, escravizada pelo pecado. Enoque foi um homem que desfrutou de uma vida plena. Enoque foi um homem que experimentou em abundância aquilo que Deus tinha para a sua vida, de forma que o próprio Moisés falou, este homem precisa ser mencionado. De forma que o autor do livro aos Hebreus no Novo Testamento para escrever sobre a vida de Enoque. Esse Enoque alcançou testemunho de que agradou a Deus e por isso Deus o arrebatou. Enoque andou com Deus, e porque ele andou com Deus, o ciclo da morte, que tem como consequência a vida de pecado, que gera morte, Enoque consegue quebrar este ciclo. Andar com Deus aponta para uma conduta geral de vida. Significava dizer que Deus estava presente em cada passo que Enoque estava dando. Andar é um gesto de progressão, de quem sai do lugar e deseja chegar a outro. É uma caminhada que pode haver muitos obstáculos e dificuldade, mas possui um objetivo, uma meta: viver para a glória e louvor daquele que nos criou. Quem foi Enoque? Enoque foi um homem que andou com Deus. Eu quero aqui deixar algo muito claro. Ser evangélico não significa
que você está andando com Deus. Ou melhor dizendo, andar com Deus não é consequência de ser evangélico. Andar com Deus não tem a ver com bom comportamento. Andar com Deus não significa que pelo fato de você ter a sua presença confirmada no culto presencial e no culto online, que você anda com Deus. Andar com Deus não é um acontecimento semanal, pontual. Andar com Deus é um compromisso de vida, que vai além da religião, que vai além de ser evangélico. Andar com Deus é um caminhar cotidiano. E é isso que a Bíblia está dizendo a respeito de Enoque. Esse Enoque andou com Deus, ele viveu uma vida plena, porque ele decidiu, na sua história, caminhar com o Criador. De fato, você tem andado com Deus? De fato, você pode dizer, você pode afirmar, eu estou andando com Deus, e como consequência disso, Deus está andando comigo. Eu e Deus estamos construindo uma história junto, porque foi exatamente isso que aconteceu entre Deus e Enoque. Quando a Bíblia diz que Enoque andou com Deus, a Bíblia está dizendo que ali estava sendo construída uma história. Porque quando nós andamos com alguém, quando você decidiu andar com a sua esposa, com o seu marido, quando você decidiu fazer uma aliança com ele, com ela, dizendo o seguinte, nós vamos caminhar juntos por toda a vida, você estava decidindo começar uma história. Enoque andou com Deus, e ali uma história começou, uma história onde Enoque foi o protagonista da sua geração. Se você ler na sua casa depois o livro de Judas, lá no Antigo Testamento, no final do Antigo Testamento, você vai ver que Enoque foi um profeta da sua geração. Porque esse homem que caminhou com Deus foi usado poderosamente por Deus para tocar na vida das pessoas. A consequência de andar com Deus é que Deus começa a tocar a vida das pessoas que estão ao seu redor através da sua vida. Era perceptível que Enoque era um sinal vivo da presença de Deus na terra. Eu gosto muito da expressão quando diz que Enoque não foi encontrado. Por que Enoque não foi encontrado? Porque as pessoas procuraram por ele. Porque as pessoas sentiram a falta de Enoque. Porque as pessoas não viram mais. Porque quando nós andamos com Deus, nós fazemos a diferença. Porque quando nós andamos com Deus, a nossa história é transformada, e não apenas isso, Deus começa a me usar para transformar a história ao meu redor. Enoque andou com Deus. Quais são os elementos da sua história com Deus? Se hoje você pudesse parar e escrever um livro falando da sua história com Deus, o que você escreveria? Como Deus tem te transformado? Como Deus tem te mudado? Como Deus tem te usado? Qual o significado da sua vida? Enoque foi um instrumento nas mãos do Criador, porque ele decidiu, eu quero andar com Deus. E como eu disse, quando nós decidimos caminhar, nós encontramos obstáculos e dificuldades. Enoque alcançou uma vida exemplar com Deus, mas ele também precisou passar por dificuldades e obstáculos. A geração de Enoque era uma geração completamente egoísta, completamente hedonista, queria viver simplesmente para o prazer e pelo prazer. Mas Enoque se manteve fiel à vontade de Deus. Quando nós decidimos caminhar com alguém, quando nós decidimos caminhar no chão da vida, nós iremos encontrar dificuldades. Na caminhada com Deus, nós passamos por lutas, nós passamos por angústias. Mas sabe o que faz a diferença? Eu sei com quem eu estou caminhando. Eu sei com quem eu estou nessa estrada.
Eu sei com quem eu estou compartilhando a minha vida. Eu sei com quem eu tenho uma aliança. E Enoque triunfou. Enoque venceu. Enoque foi um homem bem-sucedido na sua vida para com Deus, pela sua decisão. Eu decido andar com Deus. Agora é muito interessante, porque quando a gente vai lá em Hebreus, agora eu quero ir com você em Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11. Hebreus capítulo 11 é o rol dos heróis da fé. Como eu disse, de homens e mulheres cujo mundo não foi digno de ter. E olha o que diz Hebreus capítulo 11, versículo 5. Pela fé, Enoque foi levado a fim de não passar pela morte. Não foi achado, porque Deus o havia levado, pois antes de ser levado, obteve testemunho de que havia agradado a Deus. Versículo 6. De fato, sem fé é impossível agradar a Deus. Enoque foi um homem que andou com Deus. E Hebreus capítulo 11 destaca Enoque como um homem de fé. E o versículo 5 diz que Enoque alcançou o testemunho de que ele agradou a Deus. E o versículo 6 diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Que tipo de fé que Enoque teve? Uma fé que gera obediência. O autor do livro aos Hebreus termina essa carta dizendo que muitos destes heróis não alcançaram a promessa em vida, porque eles tinham os olhos em algo que era superior, eles estavam olhando para a pátria, para a eternidade. E este Enoque teve uma fé que o permitiu obedecer. O problema é que muitos de nós estamos confundindo fé com pensamento positivo. Nós achamos que fé se resume simplesmente a uma crença que Deus vai fazer o milagre. É pensar positivo que Deus vai derramar a bênção dele. É pensar positivo que Deus vai livrar. A fé opera isso. Todavia, a essência da fé não é crer que Deus faz o milagre. A essência da fé é, enquanto Deus não faz o milagre, eu obedeço. Se Deus não fizer o milagre, eu continuo obedecendo, porque eu fui chamado para viver um relacionamento incondicional com Deus. A fé que Enoque teve, que agradou a Deus, foi a fé que gerou obediência. Foi a fé que o permitiu caminhar na presença de Deus por cerca de 3 séculos. 300 anos de caminhada, de perseverança, de vida com Deus. Você reclama das dificuldades. Você tem 50, 60, 70, 90 anos. Enoque viveu 365 anos, dos quais mais de 300 ele caminhou com Deus. Enfrentou dificuldades, enfrentou problemas, todavia ele obedeceu. Ele perseverou. É muito interessante porque o texto diz que ele andou com Deus. Isso significa que ele se submeteu à vontade de Deus para a sua vida. Ele se submeteu àquilo que Deus desejava para ele, porque foi ele que andou com Deus. Foi ele que decidiu trilhar o caminho que Deus estava propondo para ele. Enoque norteou o compasso da sua caminhada segundo o ritmo que Deus propôs para ele. E ele foi um homem de fé, porque ele decidiu andar com Deus obedecendo. É impossível andarmos com Deus se nós não obedecermos. Se nós não fizermos a sua vontade, se nós não submetermos aquilo que ele deseja. Por isso Enoque foi um homem de fé. Fé que o fez colocar o coração na eternidade. Deus o arrebatou. Deus o tomou para si. É muito interessante essa expressão.
no versículo 24, porque Moisés está dizendo o seguinte: olha, chegou um momento em que todos os espaços da vida de Enoque foi preenchido por Deus, a ponto de Deus o tomar para si, a ponto de Deus dizer: sobe para cá, Enoque, eu estou indo te buscar. Todos os espaços da vida de Enoque foi preenchido por Deus. Existem espaços na sua vida que precisam ser preenchidos? O que está preenchendo esse espaço da sua vida? Você está cheio de quê? Será que você não precisa nessa noite se esvaziar, para que você possa ser preenchido pela presença de Jesus, para que você possa ser preenchido de fato pelo Espírito Santo, para que você possa dizer: Deus, eu quero ser completamente seu, eu quero ser completamente seu, e colocar os seus olhos na eternidade, naquilo que Deus tem prometido para você, não apenas em fazer aqui, mas na promessa que Ele te fez, que um dia você estará com Ele toda a eternidade. Enoque é um prelúdio do que um dia vai acontecer conosco, povo de Deus, porque Jesus prometeu que um dia Ele voltaria para nos tomar para si. Ele disse que um dia Ele voltaria para aqueles que andaram aqui com Ele, e assim como Enoque foi arrebatado, Jesus prometeu que um dia tomaria o seu povo. E é isso que precisa existir no nosso coração. Nós estamos vivendo dias difíceis, dias de angústias, dias de lutas, e o que vai nos sustentar é a nossa decisão de romper com Enoque, de viver algo extraordinário, porque nós decidimos pautar a nossa caminhada e a nossa vida na presença de Deus, porque nós decidimos dizer como Enoque: eu quero andar com o Senhor, eu quero viver esta fé inabalável, eu quero ser um sinal da presença de Deus aqui na terra. Enoque nos inspira a replicarmos esse estilo de vida. Todos somos chamados de fato para andarmos com Deus. Que nessa segunda quinta-feira, que nós estamos falando sobre os heróis da fé, você possa se inspirar em Enoque, que apesar das dificuldades do seu tempo, que apesar das lutas, ele perseverou, ele andou com Deus. Deus preencheu todos os espaços vazios da sua vida, a ponto de Deus o tomar para si. Decida hoje ser mais do que evangélico. Decida hoje não apenas estar presente em um culto presencial ou conectado em um culto online. Decida hoje não apenas ter um bom comportamento. Decida hoje de fato: eu quero andar com Deus. Eu quero que Deus faça parte de toda a minha vida. Eu quero que Deus faça parte de toda a minha caminhada. Eu quero que Deus faça parte de toda a minha história. Eu quero começar uma história com Deus, e nessa história eu quero ser um instrumento de Deus para tocar em outras histórias. Enoque andou com Deus. Que nós possamos também ter essa mesma decisão de fé. Eu quero orar com você nessa noite. Você que deseja, você que almeja fazer essa aliança, a aliança que um dia Enoque fez. Você que deseja dizer: hoje eu quero começar uma nova história, eu quero começar uma história com Deus, eu quero andar com Ele. Coloque a mão no seu coração, vamos orar. Pai, nós te agradecemos pelo seu cuidado, pelo seu amor, pela alegria da tua presença. Nós te agradecemos pela tua palavra e por esses homens e mulheres que fizeram a diferença em sua geração e que hoje nos traz inspiração e que hoje influencia a nossa caminhada e a nossa jornada. E assim como Enoque andou com o Senhor, nós queremos andar. Eu quero andar com o Senhor. Eu quero começar uma nova história.
Eu quero, em nome de Jesus, desfrutar da tua presença. Eu quero ser tocado por ti. Eu quero ter uma fé obediente que me permite submeter à tua vontade e ao teu querer. Eu quero ser tocado pela tua graça. Eu quero romper as dificuldades. Eu quero quebrar o ciclo da morte na minha vida. Eu quero romper com o pecado. Eu quero quebrar o ciclo da morte no meu casamento, na minha família, na vida dos meus filhos. Eu quero experimentar a vida, e só existe vida quando o ciclo do pecado que gera a morte é quebrado. Por isso que nessa noite o Senhor possa quebrar esse ciclo, e que eu possa decidir andar com o Senhor e viver uma vida na tua presença. É o que nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém e amém. Que Deus abençoe sua vida. Foi muito bom estar com você. Que Papai do Céu possa derramar da graça, da bênção, e que você possa caminhar com Ele, dando frutos que permanecem. Quero abençoar a sua vida e que você possa ter um restante de noite abençoado na presença do Senhor. Estenda as suas mãos. Que o amor de Deus nosso Pai, que a graça do Senhor Jesus Cristo e que as consolações do Espírito Santo esteja presente hoje e sempre em toda a sua caminhada com Deus. Amém. Beijo no coração. Deus te abençoe. Obrigado por ter estado com a gente, mais um culto. E não se esqueça, se você está conosco pela primeira vez, entre em contato com a gente. Compartilhe esse vídeo, abençoe alguém, em nome de Jesus. E se você desejar contribuir com a gente, está aqui todas as nossas informações. Contribua. Que Deus te abençoe. Fica com Deus.